aprendi muita coisa sobre o que os chineses pensavam. Então, tinha uma coisa que eu gravei, que eu achei muito interessante. Eles falaram de 5 coisas que envenenam a gente. Tá? No cristianismo também tem os 7 pecados capitais, mas eu não quero falar de cristianismo porque a gente não está na igreja, a gente está na escola, né? Então eu vou falar do meu professor chinês, é melhor. Você consegue... Não precisa, porque é parecido. Os chineses falam uma coisa parecida, só que eles falam só de 5. Eles falam do seguinte, ó. É mais fácil pensar em 5 do que em 7. Eles falam o seguinte, ó. Raiva, orgulho, apego, apego não tem a ver com pegar. Apego quer dizer quando você fica muito apegado. Não, essa aqui é minha cadeira. Eu tenho que ficar segurando ela, senão alguém pode pegar enquanto eu estou escrevendo. Aqui, cadeira. Isso é apego. Eu fico apegado à cadeira, né? Aí tem gente que é apegado. Alguém que é apegado a alguma coisa, por exemplo. Alguém que não larga uma coisa. Eu só quero em cavalo. Cavalo. Pois é, pode ser. Apego. Tem gente que é apegada a dinheiro. Dinheiro é tudo. Não. A gente é apegada a futebol. Mas peraí, vou escrever os 5, depois a gente fala deles. Orgulho, apego, ciúme ou inveja. Eu vou botar às vezes algum ou inveja. E ignorância ou preguiça. Se for morrer com dinheiro que você faz, a vida. Na verdade já vai ficando ruim quando vai ficando aqui embaixo, viu? Porque não dá para escrever direito. Raiva, orgulho ou vaidade. Apego ou desejo. Desejo. Por exemplo, às vezes, desejo assim, por exemplo. Às vezes você chega no supermercado e fala, eu quero isso. Não, eu também quero isso. Não, eu quero aquilo ali. Isso às vezes atrapalha algumas pessoas. Tem pessoas que passam a vida comprando. Né? Aqui muito menos. Vocês só desejam bala, sorvete, as coisas. Né? Assim. É um desejinho menor. Mas se vocês morassem lá no Rio de Janeiro, onde eu morei, você não tem só bala, sorvete, você tem tortas, sorvetes fantásticos, 50 sabores. Mas cada coisa você fica doido. Você entra num daqueles shopping, a quantidade de coisa que fica, mas você fica tonto. Tanta coisa para comer, para comprar, para ver. Aqui tem menos, né? Mas então, deixa eu chegar na coisa do personagem, que é o seguinte. Isso aqui, eu vou falar disso pelo seguinte. A gente vai aprender a ver se os personagens têm alguma coisa dessa, né? Então eu pensei num livro que eu queria, um conto. Um livro é uma coisa muito grossa. Um conto você deve ter umas 15 páginas só, não é um conto muito grande, do Guimarães Rosa, que vai ser minha contribuição a esse empreendimento aqui. Esse conto chama A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Esse homem vai apresentar algumas dessas coisas aqui. Ele vai ser vaidoso, ele tem muita raiva, ele tem alguma preguiça. Ele tem ciúme. Ele tem ciúme. Todos nós temos todas essas coisas misturadas, né? E esses 5 são os que os chineses falam. O interessante é que na China, eles ligam isso aqui, inclusive, às doenças que a gente tem. Por exemplo, as pessoas muito apegadas vão ter um tipo de doença. As pessoas muito raivosas vão ter outro tipo. Porque cada um deles tem a ver com um órgão. Por exemplo, a raiva, ela precisa do fígado para acontecer, né? Quando a pessoa tem raiva toda hora, o fígado começa a estragar, né? Aí quando o fígado começa a estragar, ela tem mais raiva ainda e vira um círculo vicioso. Se a pessoa, por exemplo, tem muita ignorância ou preguiça,
preguiça, ela começa a ficar muito... Ela fica quieta, ela não sabe muito bem para que fazer as coisas. Aí vai ficando com preguiça, aí ela respira pouco. No que ela respira pouco, o pulmão funciona pouco, aí ela começa a ter, por exemplo, bronquite, tuberculose, coisas assim. Então, cada pessoa, dependendo de como é que vai usando o seu corpo ao longo da vida, vai produzindo algumas coisas. E eu falei para vocês que eu ia contar para vocês a história do Augusto Matraga. E aí, eu queria que a gente, logo que fosse vendo os personagens, a gente fosse vendo o que eles têm, né? Para a gente poder falar sobre a vida deles. Como é que vocês entenderam? Qualquer pedaço. Não precisa ser... Se falasse tudinho certinho, ela deixava passar para a verdade de novo. Se falasse tudo em verdade. Aí ela pensaria assim, olha só, a vida da gente não é uma coisa sem sentido. Ela tinha que fazer algum sentido. Se a gente conseguiu fazer sentido com ela, a gente morre e passa para um tipo de experiência depois. Se a gente não conseguiu fazer sentido nenhum, não entendeu nada, a gente tem que repetir a lição. É a mesma coisa que um ano, por exemplo. Passa um ano, você está estudando uma turma. Aí chega no fim do ano, você tem uma prova. Se você faz uma prova muito ruim, aí a sua professora, a sua diretora, todo mundo fala assim, olha, esse cara não pode fazer o ano seguinte, ele tem que ficar nesse mesmo ano. Então o que acontece? Quando a pessoa contar a história, é que nem fazer um exame. Se você conta a sua história e a história não faz sentido, você não aprendeu nada, você vai ter que repetir tudo de novo. Se você aprendeu, aí você tem uma experiência nova, diferente. Quando eu falei passa para a liberdade, que eles falavam, é isso. Você tem uma liberdade, uma outra experiência nova. Enquanto que se você não passa para a liberdade, quer dizer, se você não tem liberdade, você tem que continuar repetindo a lição que você não aprendeu. Isso acontece nas vidas também. Tem gente que vive a vida inteira e não adianta nada. O sargento que entrou no exército e estava preso num corpo e conseguiu escapar no caminhão. E aí ele ficou muito louco e saiu botando fogo para tudo que é lado. E aí, para salvar a vida dele, um dos amigos dele deu um tiro na perna dele. E desde esse coisa, ele sempre pergunta que se foi no acidente, que coisa. Um dia percebeu que ele tomou um tiro, porque foi para ajudar ele, mas estava morto. Por quê? Olha aqui por quê. Porque a raiva, ela tende a aumentar. Por quê? Porque ela tem a ver com o fígado. O fígado é uma coisa, o fígado funciona a 4 graus a mais do que o resto do corpo. Se você bota um termômetro aqui ou aqui, e dá 37, o fígado deve estar a 41, lá dentro. Nossa. Ele é um órgão que funciona com muita velocidade, com muita energia. Ele tende... Mas com o coração? ele tende a perder o controle na aceleração. Então a raiva sempre tende a aumentar. Sabe? Quando você briga, você não vê isso quando você briga? Você não consegue parar mais? Você não vê? Você não consegue parar mais? Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Pois é. Aí o que vai acontecendo? Isso é o fígado que vai fazendo. Então o que aconteceu com ele lá foi isso. Ele tinha que ir embora. E os caras estavam buzinando o caminhão. Ele quis vingar. Ele estava com raiva. Ele não conseguiu largar a raiva. Então a raiva era tanta que ia fazer ele morrer. Aí usaram a raiva contra ele, mas uma raiva, eles eram soldados. Eles eram soldados, eles não erravam um tiro, eles sabiam que não estavam atirando para matar, eles atiraram na perna. Porque na perna, entendeu? Aí deu azar, porque bateu no joelho. Era para atirar na perna, era para ser. Aí deu azar porque bateu no joelho. Realmente, ele passou o resto da vida. Mas foi um acidente, né? Depois sofreu um acidente. Foi por isso que fizeram isso com ele. Agora, o que aconteceu nesse filme que eu falei para vocês foi que depois, primeiro ele passou a vida inteira reclamando daquele negócio. Ele falava, se eu não tivesse essa perna assim, eu podia ter ido trabalhar no lugar. E ele nem sabia que ia salvar Não ele. sabia. Aí ele descobriu que aquilo foi para salvar a vida dele.